Fala galera, tudo bem? Hoje eu vim aqui trocar uma ideia com vocês sobre eletrofisiologia. Nossa missão inicial seria identificar um neurônio como uma célula eletricamente excitável. Logo depois, iremos compreender como se formam os potenciais de membrana. Mais do que como esses potenciais se formam, é importante a gente entender como é que esses potenciais se propagam ao longo das células eletricamente excitáveis. E por fim, nós iremos compreender a propagação unidirecional desse potencial de ação. Antes da gente começar a falar efetivamente sobre como se forma e se propaga o potencial de ação, eu preciso destacar o papel do sistema nervoso. O sistema nervoso ele é um sistema de integração, né? Em que a gente vai integrar o estímulo do ambiente a uma resposta, propagando potenciais elétricos ao longo dessas células que são ditas eletricamente estáveis. E daí a ideia da gente chamar a atenção para o neurônio. O neurônio ele é como uma célula constituída por partes que são bastante diferenciadas. Existe uma região que a gente chama de corpo celular, que é onde a gente identifica os núcleos e as organelas citoplasmáticas. De cara, a gente já consegue identificar um grande número de mitocôndrias nessa região do corpo celular. Isso indica que é uma célula que tem uma intensa atividade metabólica, né? Para suprir toda a demanda energética que essa célula necessita para se manter em atividade. A gente pensa que existem muitas bombas, muitas proteínas de membrana que requerem por energia, que demandam por energia. A gente também sabe que vários mensageiros químicos, vários neurotransmissores são pequenos peptídeos, que são produzidos no reticuloplasmático rugoso, inclusive transferidos ao complexo de Golgi. Essas vias biosintéticas também são bastante dispendiosas. Então, nos aspectos energéticos, é interessante que exista um grande número de mitocôndrias para que a gente consiga suprir essa necessidade. O reticuloplasmático rugoso também vai produzir esses neurotransmissores, esses pequenos peptídeos, que se deslocam para o complexo de Golgi, onde eles são armazenados e secretados. Lembrando que o complexo de Golgi é peça fundamental para a gente controlar o tráfego vesicular, né? E as vesículas de secreção que contêm os neurotransmissores precisam chegar até a fenda sináptica para que se estabeleça uma comunicação entre essas células. Além do corpo celular, a gente também destaca os dendritos e a árvore dendrítica, que é esse processo de ramificação dos dendritos, né? A gente costuma dizer que é importante que exista um processo de arborização, porque quanto mais ramificados forem os dendritos, maior é a rede neural estabelecida. Hoje a gente sabe que existem múltiplos fatores neurotróficos que promovem esse evento de arborização, fazendo com que as conexões neurais se tornem mais eficientes. O exercício seria um desses mecanismos que predispõe à produção desses fatores tróficos, que promove o evento de arborização. Isso acontece muito comumente numa área chamada de hipocampo, que é a sede da aprendizagem e memória. Daí existia uma relação positiva entre prática de exercício e boa aprendizagem. A gente também apresenta o cone de implantação. Eu gosto de definir o cone de implantação como a região onde os estímulos convergem. Em sala de aula eu costumo dizer que é a zona de convergência de estímulos. É ali que os estímulos convergem para que novos potenciais se disparem em direção a outras células. A gente também apresenta o axônio, com a sua ramificação telodendro, que se abre no botão sináptico. O botão sináptico já vai estabelecer uma conexão sináptica com outra célula eletricamente excitável ou com um órgão-alvo inervado em questão. Nesse próximo slide, eu coloquei uma sequência de fotomicrografias de neurônios, né? Dá para a gente perceber a morfologia do neurônio. É só a gente pegar um anticorpo que apresente uma substância fluorescente e aí esse anticorpo ele vai marcar determinadas proteínas que estão localizadas na superfície dos neurônios. E aí depois a gente coloca um anticorpo secundário que se complexa esse anticorpo primário, só que esse anticorpo secundário ele emite um pulso de luz quando a luz da fluorescência do microscópio incide sobre o meu corte. E aí a gente tem imagens lindas como essa, né? Dá pra gente perceber uma ampla variedade de morfologias na estrutura lá do nosso neurônio. Pois bem, visto isso, então agora a gente pode começar a falar sobre o que seria o tal do potencial de membrana. E para isso, eu coloquei um voltímetro na superfície da membrana plasmática dessa célula. Um polo está localizado na monocamada externa, o outro polo está localizado na monocamada interna. Se você quiser criar um modelinho análogo, basta você pensar que eu peguei as duas hastes metálicas desse voltímetro e coloquei em uma tomada.
e aí o meu circuito fecha, e quando o meu circuito fecha, eu consigo avaliar a diferença de potencial elétrico entre os dois polos da tomada. O que a gente está fazendo é utilizando a célula e o nosso corpo como uma grande solução salina que viabiliza a propagação iônica. E aí se torna possível a gente definir qual é a diferença de potencial elétrico entre a monocamada externa e a monocamada interna da membrana. A gente identifica lá no nosso reloginho que essa diferença de potencial é de menos 60 milivolts. Um detalhe, o ideal é que você compreenda que a diferença de potencial em módulo é de 60 milivolts. Significa dizer que existe uma diferença de potencial de 60 milivolts entre a monocamada externa e a monocamada interna da membrana. O sinal negativo ele é importante e ele é uma convenção, né? Foi convencionado para que a gente consiga ter a concepção de que em algum momento é possível mudar a polaridade da membrana. Ou seja, numa situação de repouso, a membrana apresenta carga positiva na monocamada externa, carga negativa na monocamada interna, mas é possível que ocorra uma inversão na polaridade dessa membrana. Quando a gente faz uma avaliação gráfica sobre o fato, então, diferença de potencial elétrico sobre tempo, a gente identifica que as nossas células, e aí toda e qualquer célula, apresenta uma diferença de potencial elétrico de 60 milivolts. Lembrando que o valor negativo é uma convenção para que a gente consiga compreender que é possível mudar a polaridade das nossas membranas. Quando a sua célula for evidenciada com essa composição de cargas, a gente afirma que ela está em potencial de repouso e a membrana está polarizada. Toda e qualquer célula apresenta o mesmo processo. O neurônio, ele vai apresentar, toda célula do nosso corpo vai apresentar essa diferença de polaridade em função de dois mecanismos básicos. Em função da bomba de sódio e potássio, que joga mais sódio para fora do que potássio para dentro, e em função da presença de agregados proteicos com ânions absorvidos no meio citoplasmático. Isso faz com que a gente crie essa polaridade na membrana plasmática. O neurônio e as células eletricamente estáveis se destacam das outras que não são, porque elas apresentam canais iônicos em sua superfície, são chamados de canais iônicos de voltagem independente, no qual é possível então movimentar íons para mudar a polaridade. Nessa imagem, a gente identifica uma membrana plasmática separando um meio extracelular de um meio intracelular. Em vermelho, eu destaquei os canais de sódio, voltagem independente de resposta rápida. Em amarelo, os canais de potássio, voltagem independente de resposta lenta. A nossa célula se encontra em potencial de repouso, menos 60 milivolts, e aí eu dou um estímulo a essa célula. Ao ser estimulada, os canais de sódio de resposta rápida se abrem imediatamente, causando um influxo de sódio, causando a entrada do íon. E aí a minha membrana inicia um processo de despolarização. A gente começa a inverter o potencial de cargas da membrana. Ela começa a ficar positiva do lado de dentro, negativa do lado de fora, e o potencial, a diferença de potencial da minha membrana vai se tornando cada vez menor, até que eu alcanço os tais de menos 50 milivolts. Olhem para o gráfico. Quando eu dei o estímulo, a minha membrana começou a se despolarizar. A entrada do sódio diminuiu a diferença de potencial elétrico. O que era menos 60 virou menos 59, menos 58, menos 57, menos 56, menos 55, até que eu cheguei ao valor de menos 50 milivolts, que é o limiar de excitação dessa minha célula. Felipe, mas o que significa isso? Significa dizer que, para um neurônio disparar uma resposta, obrigatoriamente ele precisa alcançar o limiar de excitação. E isso é determinado porque a bomba de sódio e potássio ela não para em nenhum momento de operar. Então o sódio está entrando e a bomba está jogando o sódio para fora. E o sódio entra e a bomba joga o sódio para fora. Eu preciso alcançar o limiar de excitação para que efetivamente eu dispare uma resposta. E esse mecanismo, no geral, ele é alcançado porque o canal de sódio, voltagem independente de resposta rápida, ele é um canal iônico que é controlado por feedback positivo, ou seja, eu dou o estímulo, o sódio entra e eu despolarizo a minha membrana. Esse sódio que entrou garante a abertura do canal posterior. E aí, ao entrar mais sódio, eu excedo o limiar de excitação, eu alcanço e excedo o limiar de excitação, e aí eu disparo uma resposta. Aí eu transito para uma fase mais rápida do processo de despolarização. Então, existe uma fase lenta
que permite que a gente alcance o limiar de excitação, e uma fase mais rápida, que é aquela que acontece após a gente ter alcançado o limiar de excitação. Caso você não alcance o limiar de excitação, essa célula volta ao estado de repouso. E aí, efetivamente, não há registro de atividade. Bem, nessa situação descrita, a célula encontra-se em potencial de ação e a membrana está sendo despolarizada. Um detalhe: a célula foi estimulada e o canal de sódio respondeu prontamente. Num tempo posterior, numa escala de tempo futura, abrem-se os canais de potássio. E ao abrir um canal de potássio, a minha membrana ela vai ser repolarizada, ou seja, ela volta a ficar positiva do lado de fora e negativa do lado de dentro. Atenção ao gráfico. Nesse momento ocorreu um processo de repolarização. Essa célula encontra-se em potencial de ação, a membrana foi repolarizada. Eu gosto muito dos termos, tá? A membrana era polarizada, a entrada do sódio despolarizou a membrana, a saída do potássio repolarizou a minha membrana. Esse processo ele vai se repetir subitamente. Basta a gente olhar para a nossa próxima escala de tempo, para um tempo 3, eu vou observar a abertura dos canais de sódio que estão localizados na fração mais posterior, o sódio entra, a membrana despolariza, e aí eu olho para o gráfico e identifico o pico. Logo após a abertura dos canais de sódio, que tem resposta rápida, nós teremos a abertura dos canais de potássio, que tem resposta lenta. A membrana se repolariza. E aí eu também preciso chamar a atenção para mais um detalhe. Bem, o canal de potássio, ele é um canal que tem resposta lenta. Então ele demora para abrir, mas também demora para fechar. E aí nesse momento é possível que ocorra um maior extravasamento de potássio. E aí a gente diz que a membrana foi hiperpolarizada, né? O processo de hiperpolarização faz com que eu me distancie ainda mais do meu limiar de excitação. E aí nesse momento essa membrana e essa célula ela não é mais tão responsiva quanto antes. Isso vai ser chamado de período refratário, que é o período de tempo em que a tua célula permanece não responsiva por um dado período de tempo. Parte desse período refratário é justificado por um processo de hiperpolarização. Isso para a gente não é problema, porque logo após esse processo de hiperpolarização, a bomba de sódio e potássio restabelece esses gradientes iônicos e aí a minha membrana volta à composição de cargas original. É o que a gente vai observar no nosso tempo 4. No tempo 4, abrem-se os canais de sódio que estão localizados na fração mais posterior, a minha membrana se despolariza. Em seguida, abrem-se os canais de potássio que têm resposta lenta, a minha membrana se repolariza. Logo depois, o canal de sódio que estava aberto se mantém assim, definindo uma fase de hiperpolarização e, por fim, eu consigo identificar a bomba restabelecendo esses gradientes iônicos. A minha membrana na fração posterior continua com o balanço de cargas exatamente como na composição original. No tempo seguinte, vemos novamente a abertura dos canais de sódio, que estão na fração mais posterior, a membrana se despolariza, logo em seguida a abertura dos canais de potássio, a membrana repolariza, o canal que estava aberto assim permanece, já que ele tem resposta lenta, e aí eu entro na fase da hiperpolarização. Logo depois, a bomba de sódio e potássio restabelece os gradientes iônicos para que essa célula seja novamente responsiva, a fração seguinte da membrana continua com o balanço de cargas original. Numa escala de tempo posterior, identificamos mais uma vez a abertura dos canais de sódio, o processo de despolarização. Em seguida, iremos observar a abertura dos canais de potássio. Com a abertura dos canais de potássio, eu vejo a repolarização. O canal de potássio que estava aberto assim se mantém, já que ele tem resposta lenta. E aí, nesse momento, a gente caracteriza uma fase de hiperpolarização que vai ao encontro do período refratário, período em que a célula é não responsiva. Assim, o potencial se mantém ao longo de toda a minha fibra eletricamente estável. Assim, ele viaja ao longo dessa minha célula eletricamente estável. Não tenho mais canais de sódio para representar, somente os canais de potássio. Ao final do processo, então, a minha membrana está completamente polarizada.
Bem, existem alguns aspectos que são interessantes e que valem a pena a gente chamar a atenção, né? O primeiro deles está relacionado a esse distanciamento do limiar de excitação. Se você bebe água demais, por exemplo, você acaba tendo um processo de diluição do fluido extracelular. Isso faz com que você também se distancie ainda mais do limiar de excitação. E aí você pode ter uma alteração na frequência de disparos dessa célula eletricamente estável. Então, se você ingerir um volume excessivo de líquidos, que é o que acontece nesses rituais macabros de purificação que acontecem ao redor do mundo, né? As pessoas bebem 15 litros de água num dia. Se você mantiver esse padrão durante algum tempo, você vai diluir demais os fluidos corporais a ponto de fazer com que as fibras não se tornem excitáveis. E aí você morre, obviamente, por colapso do sistema nervoso, né? Um outro problema comum estaria relacionado a uma falência renal, né? Um processo de falência renal crônica, onde o sódio não consegue ser retido, e aí você acaba tendo, né, o mesmo procedimento. Outro fato que a gente pode chamar a atenção para os anestésicos locais, a maior parte deles seriam bloqueadores do canal de sódio, né? Voltagem independente de resposta rápida. E se eu bloquear a atividade desse canal, eu não disparo o potencial pela célula sensorial e aí eu não tenho a captação para dor. Bem, basicamente, esses são os dois canais iônicos que coordenam a excitabilidade. Agora o que a gente vai fazer é compreender como é que se dá a propagação unidirecional do potencial de ação. O canal de sódio, ele transita entre 3 estados. Um canal é chamado de aberto, o outro chamado de fechado e o outro chamado de inativo. Os canais fechado e inativo, eles não permitem a passagem do íon. A diferença é que o primeiro é um canal responsivo, enquanto que o segundo, não. No meu período de tempo T1, o meu canal de sódio está indo ao estado aberto. Os demais permanecem fechados. São canais responsivos. Significa dizer, então, que o sódio que entra por feedback positivo garante a abertura do canal posterior, o que estava aberto vai para o estado inativo e os demais permanecem fechados. O canal fechado é responsivo, o inativo não. Então, a gente tem a certeza que a gente sempre vai abrir o canal posterior e nunca o anterior. Então, o canal que estava fechado vai para o estado aberto, o aberto vai para o estado inativo, o inativo retorna ao estado fechado, para que essa célula possa responder a um novo estímulo. Os demais permanecem fechados. Mais uma vez, o que estava aberto foi para o estado... fechado foi para o estado aberto, perdão. O aberto foi para o estado inativo. O inativo foi para o estado fechado. Os demais assim permanecem. Por fim, o canal que estava fechado vai ao estado aberto. O que estava no estado aberto vai ao estado inativo. E o que estava inativo vai ao estado fechado, assim como os demais. Essa inativação do canal de sódio também dura alguns milissegundos, onde a célula também não é responsiva. Então, a gente tem 2 períodos refratários, um condicionado pelo processo de hiperpolarização e o outro condicionado pelo estado inativo do canal de sódio. É assim que a gente faz com que a gente tenha uma propagação sempre unidirecional dos potenciais de ação. O que justifica a propagação unidirecional é a inatividade do canal de sódio voltagem independente de resposta rápida. O período refratário condicionado pela hiperpolarização vai definir uma defasagem mínima de tempo entre a frequência de disparos. Bem, chegamos então ao final da nossa aula, compreendendo então que para que eu dispare um potencial é necessário que o sódio despolarize a minha membrana, o potássio repolarize a minha membrana e a bomba de sódio restabeleça o gradiente iônico. Assim então, o potencial viaja ao longo da minha célula eletricamente estável, ao longo do meu axônio, até chegar à placa sináptica. Bem, sódio despolariza, o potássio repolariza, a bomba restabelece os gradientes iônicos. Sódio despolariza, potássio repolariza e a bomba de sódio e potássio restabelece os gradientes iônicos e assim o potencial viaja ao redor do meu axônio. É isso, galera. Espero que vocês tenham ficado bastante satisfeitos com essa aula de hoje. Um beijo!